Já sei, você procurou esse vídeo porque você está com dificuldades na hora de aprender, tem dificuldade em aprender algumas coisas ou simplesmente quer melhorar os seus estudos. Se é isso, fique até o final do vídeo porque você chegou no vídeo certo e nesse vídeo você vai aprender técnicas de estudo que vão mudar os seus estudos definitivamente. Oi gente, eu sou a Emily, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas técnicas de estudo, que são algumas que eu pratico e outras que eu pesquisei a fundo para trazer aqui para vocês. Técnicas que vão realmente te ajudar, porque se você até hoje não conseguiu aprender a estudar, não conseguiu ainda ver resultados nos seus estudos, resultados nos seus esforços nos estudos, é porque você ainda não sabe utilizar a técnica certa para você. Então nesse vídeo eu trouxe algumas opções de técnicas de estudos que você pode estar aplicando aí na hora de estudar, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Inclusive, gente, no final do vídeo tem a dica de ouro, a dica que você não conseguiu aprender a estudar porque você não sabe essa dica. Então fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que se você ficar, essa dica vai te ajudar muito. Então fica até o final do vídeo. Mas antes de eu começar, deixa aquele like que eu sempre peço pra vocês. Vocês sabem que ajuda muito aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like. Se inscreva no canal também, porque é muito importante eu ter você aqui. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo que sai toda quinta e domingo às 20 horas. E também compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo seu que você sabe que esse vídeo pode estar ajudando. Então vamos lá, gente. O principal erro que você pode estar cometendo na hora de estudar é não estar fazendo um estudo ativo. A gente tem que entender que a gente só estuda, só está realmente estudando quando a gente está fazendo aquilo ativamente. Ou seja, se você só pega um livro e começa a ler, se você só coloca um vídeo no YouTube e só assiste, você não está estudando, porque a chance de você se lembrar daquilo é muito pequena. Então é muito importante que você transforme o seu estudo de passivo em ativo. É importante que você saiba transformar os seus estudos. E para você conseguir transformar os seus estudos em estudo ativo, você precisa saber como que funciona o seu cérebro e saber que cada um tem o seu jeito de aprender e que o seu cérebro tem uma maneira única de aprender. Então, muitas vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para você. Então, você precisa treinar, você precisa testar, na verdade, todas as técnicas de estudo que temos aí e que eu vou estar te apresentando nesse vídeo. Então, uma coisa que você precisa saber sobre o seu cérebro e sobre a maneira que ele aprende é que quando a gente está estudando o conteúdo, o nosso cérebro vai fazendo correntes elétricas e os neurônios vão passando essas informações e aí você vai aprendendo aquele conteúdo. Porém, quanto mais você repete aquela informação, mais correntes elétricas daquela mesma informação vai sendo passada para o seu cérebro. Então, a chance de você se lembrar daquilo é muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa sempre estar relembrando aquela informação para o seu cérebro. Porque você assistir uma aula, você vê um assunto uma única vez, não vai fazer com que você aprenda e muito menos vai fazer com que você se lembre daquilo. Falando de lembrar de estudos, eu tenho um vídeo que é específico para isso, sobre você se lembrar dos seus estudos, e esse vídeo vai ficar no card para vocês assistirem depois desse aqui. Mas falando aqui de uma forma bem breve, para você se lembrar, para você fazer o seu cérebro repetir essas correntes elétricas e essas informações passadas aos seus neurônios que vão para o seu cérebro, é importante que você sempre relembre aquele conteúdo. Então faça revisões frequentemente, esteja sempre renovando aquele conteúdo para o seu cérebro, renovando aquela informação. Por isso que é muito importante que você revise o seu conteúdo. Aqui no canal tem vários vídeos de dicas de estudo, tem vídeo de memorização, como eu falei para vocês, tem vídeo de revisão de conteúdos, de como fazer a revisão, tem vídeo de como fazer resumo de estudos, que eu vou falar mais adiante nesse vídeo. Então, a playlist de dicas de estudo vai ficar no final do vídeo para que você possa estar vendo todos os vídeos, ver aqueles vídeos que possam te ajudar de fato e melhorar os seus estudos. Mas voltando ao foco aqui, sempre revise os conteúdos. E outra coisa, quanto menor o tempo em que você aprende e revisa,
maior é a chance de você absorver aquele conteúdo. Então não deixe passar muito tempo para revisar aquele conteúdo que você aprendeu, senão você pode acabar se esquecendo daquilo. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu tinha estudado um conteúdo e passou aí 2 semanas e eu já não me lembrava mais. Quando eu fui revisar, parecia que eu nunca tinha aprendido aquele conteúdo, porque na hora de estudar eu não absorvi a informação e quando eu fui revisar, parecia que eu nunca tinha estudado. Então não deixe passar muito tempo. É bom você fazer revisões semanalmente e se você puder fazer diariamente daquele conteúdo que você aprende, é melhor ainda. Segunda técnica de estudo, você precisa estar sempre alternando as matérias e alternando níveis de dificuldade. Por exemplo, você tem aí que estudar para concurso como eu. Então, você tem várias matérias ali que você precisa estar estudando, principalmente se for as matérias básicas. Então, você tem que estudar português, matemática e informática, por exemplo. Você não vai estudar um dia matemática, um dia português e um dia informática. Por que não? Porque aí é mais difícil o seu cérebro absorver aquela informação. Então, é importante que você intercale as matérias. Então, beleza, eu tenho que estudar português, matemática e informática. Segunda, eu vou estudar matemática e português. Terça, eu vou estudar informática e matemática. Quarta, eu vou estudar português e informática. E assim você vai intercalando as matérias, mas nunca estude uma matéria só durante o dia, porque isso não vai ser eficiente para você. Então, intercale as matérias. E intercalar nível de dificuldade, eu quis me referir a exercícios. Então, por exemplo, você tem que fazer exercício de matemática. Tem os exercícios fáceis e tem os exercícios difíceis. O que você vai fazer? Vai deixar o difícil por último? Não, você vai fazer o difícil primeiro, porém você pode ir intercalando um exercício fácil com um exercício difícil, exercício fácil com exercício difícil. Você fazendo isso, você vai ver como você vai conseguir aumentar a capacidade do seu cérebro de resolver aquele exercício, de aprender e colocar em prática aquilo que você estudou. Então faça isso, que é uma técnica excelente, eu uso essa técnica e dá muito certo. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui no meu canal é sobre leitura ativa. Eu também tenho um vídeo específico sobre isso e você fazendo uma combinação de leitura ativa mais resumos é sucesso. Principalmente se for resumo de mapa mental. Você faz a leitura ativa na hora que você está estudando e faz um mapa mental para estudar depois na hora de revisar. Você vai ver como que isso vai mudar o seu aprendizado. E se você não sabe o que é leitura ativa, eu vou explicar bem rapidamente aqui, mas eu tenho um vídeo específico sobre isso também, vai ficar na playlist Dicas de Estudo que eu falei com vocês. Leitura ativa é basicamente você fazer uma leitura ativamente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura e vai também escrever alguma coisa. É bom você estar combinando, grifar o texto e também escrever no texto, anotar. Então você pode resumir os parágrafos que você está estudando, que você está lendo, você vai ver como vai melhorar. Então tem gente que fala, não tem como estudar por leitura. Leitura só não, mas leitura ativa tem. Então você vai fazendo ali o estudo por meio de leitura ativa. Você vai, como eu falei, grifando o texto e anotando as principais ideias daquele parágrafo, você vai ver como vai melhorar. E combinando essa leitura ativa com resumos por meio de mapa mental, vai ficar muito mais fácil de você realmente aprender aquele conteúdo. Próxima técnica de estudos é você tentar relembrar aquele conteúdo que você aprendeu durante o dia e se explicar. Gente, isso aqui várias pessoas já comentaram no meu vídeo que fazem isso. Então, se a maioria das pessoas fazem e falam que dá certo, é porque realmente dá certo. E eu também faço isso. Sempre fiz isso. Desde que eu tava lá no Fundamental 1, eu fazia isso, que é de ficar explicando para mim mesma a matéria e também ficar tentando relembrar o conteúdo. Então, por exemplo, de manhã eu estudei tal coisa, à noite eu fico tentando relembrar, mas o que eu estudei, quais foram as principais ideias daquela matéria, os principais tópicos, começo, meio e fim, você tentar relembrar e você se explicar aquilo. Gente, isso é muito eficiente, vocês não sabem o quanto. Então você fazendo isso, gente, de verdade, fazendo isso de você se auto-explicar a matéria e tentar relembrar o conteúdo, é uma técnica de estudos muito boa mesmo. E falando da dica de ouro pra vocês, sério, gente, eu tô com vontade de fazer um vídeo específico falando só sobre essa dica de ouro nos estudos, que é o quê? Não tem como, inclusive, fazer um drama aqui pra vocês. Vai falar rapidinho, gente. Inclusive, os grandes gênios que a gente tem aí, Albert Einstein, vários gênios que eu estive pesquisando, todas essas pessoas aí que você ouviu ao longo da sua vida, na escola, nos seus estudos, essas pessoas usavam essa dica de ouro, que é o quê?
Não tem como você aprender um conteúdo se você não imaginar esse conteúdo. Então, se você não sabe o que você está estudando, você não vai aprender. Não tem como você saber se você não consegue pensar, sabe? Não tem como você se lembrar daquilo se não está na sua memória, se não está na sua imaginação. Então, quando você estiver estudando, bota sua cabecinha para imaginar. Comece a imaginar. Lembra aquelas historinhas que sua mãe, seu pai, eu não sei, alguém te contava ou você ouvia na escola? Lembra essas historinhas quando você era pequeno, que você se lembra? Você se lembra porque você imaginou a historinha. Não é à toa que você se lembra da história dos 3 porquinhos, é porque você imaginou. Além de você ver figuras, provavelmente, você imaginou aquilo. Não é à toa que você lembra da história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, quando você era pequena, porque você imaginou. Então, quando você for estudar, pense nisso, pense em imaginar, coloca a sua cabeça para imaginar e você vai ver, gente, essa é simplesmente a melhor técnica de estudos de todas, a dica de ouro para vocês. Então, façam essas dicas, pega essas dicas aí que eu falei para vocês, pega essas técnicas de estudos e começa a aplicar nos seus estudos, que eu tenho certeza que vai aumentar o seu rendimento, o seu resultado, pode confiar. Inclusive, na minha pesquisa, eu também vi algumas técnicas aí que eu não quis me aprofundar e não quis falar nesse vídeo, porque pode dividir opiniões e eu não tenho certeza da eficácia dessas técnicas. Você já ouviu falar na técnica do Pomodoro ou na técnica Feynman? Pois é, essas duas técnicas elas foram bem faladas no meu estudo para trazer essas técnicas aqui para esse vídeo, porém, como eu falei, não quis me aprofundar porque não são coisas que eu tenho certeza da eficácia. Então, às vezes eu acho que funciona, às vezes eu acho que não, por isso eu não quis entrar em detalhes. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre essas técnicas. Então, deixe seu comentário aqui no vídeo, que seu comentário é muito importante. Eu quero saber o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem aí alguma dica para estar ajudando o pessoal aqui no vídeo. Também deixe seu like se você gostou do conteúdo e não esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante eu ter você aqui comigo. Então é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.